Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, é amanhã e a estreia do Vasco na temporada 2022. Vamos falar tudo da partida aí de amanhã contra o Volta Redonda, a provável escalação do Vasco, onde você vai poder assistir esse jogo, o horário da partida, tudo agora no nosso vídeo. Também vamos falar aí do primeiro ano de gestão do Jorge Salgado, vamos fazer aqui um balanço e falar o que aconteceu na temporada do Vasco. Acho que todo mundo já deve saber, mas vamos descascar aqui e com certeza falar a verdade pro torcedor. Vamos falar também aqui de mais um reforço oficializado pelo Vasco, contratado pelo nosso clube, mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, né, o primeiro ano aí do Jorge Salgado como presidente do Vasco foi um desastre total, né? Foi, infelizmente, a queda para a Série B no início do ano passado e a permanência na Série B no final do ano passado. A gestão do Jorge Salgado, sem dúvida nenhuma, vem sendo a pior da história do Clube de Regatas Vasco da Gama e, com certeza, inúmeras promessas foram prometidas lá na campanha dele. Nenhuma dessas promessas foram cumpridas, né? Ele não conseguiu achar uma solução, ele não entende nada de futebol, essa é a grande verdade. A gente nem sabe o que está fazendo esse ser lá no Vasco, né, cara? Pra gente não falar outra coisa, pra gente não xingar ele de outro nome aqui, porque realmente a situação do Vasco, ela é a pior possível. O Vasco está pela quinta vez disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez na história caiu e não voltou. Isso que assusta, e o que assusta mais ainda é que o time que o Jorge Salgado tá montando é um time horroroso. Até o momento o torcedor não está nada feliz com as contratações feitas aí pela diretoria do Vasco e o 2022 do Vasco é muito preocupante. O Jorge Salgado também prometeu na sua campanha aprimorar o patrimônio do Vasco, a reforma aí de São Januário e a melhoria das demais sedes. A gente, óbvio, isso não está acontecendo no Vasco, né? Também foi prometido aí reestruturar o endividamento do clube. O Vasco teria reduzido uma dívida de 833 milhões para 723 milhões nesse primeiro ano aí da gestão do Jorge Salgado e apresenta a redução de 13% aí dessa dívida. A promessa é entregar o clube ao final do triênio com a dívida inferior a 400 milhões. Será que o Jorge Salgado vai conseguir isso? Eu não acredito nisso não, hein? O Jorge Salgado também teria prometido aí um futebol forte e vencedor. Obviamente o torcedor não viu isso em nenhum momento da gestão do Jorge Salgado e eu acredito que não verá, viu, pessoal? Para ser bem honesto aqui com o torcedor, a menos que aconteça aí essa saída que o Jorge Salgado encontrou junto aí pro Vasco se tornar uma empresa, né? A SAF. Não sei se como presidente do Vasco o Jorge Salgado vai conseguir fazer um futebol forte e vencedor no Vasco, para ser bem sincero aí com o torcedor vascaíno. A gente torce para que o Vasco consiga pelo menos o acesso aí para a primeira divisão, né? Mas um futebol forte e vencedor, eu acho que o Jorge Salgado nunca vai fazer isso no Vasco. Para ficar bem claro aqui pro torcedor vascaíno que ainda sonha em ver um Vasco jogar Libertadores, meu amigo, o Jorge Salgado não tem essa mínima possibilidade. Sequer esse jeito tá conseguindo entrar no G4 da Série B. Imagina um G4 da Série A. Bem complicado, não acredito que o Jorge Salgado vai ser capaz de fazer absolutamente nada de relevante, de grandioso pelo Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha aí do Jorge Salgado como presidente do Vasco, qual o seu recado, se você estivesse à frente do Jorge Salgado hoje, o que você diria a esse presidente incompetente de M que está afundando o Vasco a cada dia mais. Bom, pessoal, agora vamos falar da estreia do Vasco aí amanhã no Campeonato Carioca, né? O Vasco vai estrear contra o Volta Redonda fora de casa às 7 horas da noite. Esse jogo terá transmissão somente por pay-per-view do Campeonato Carioca e do próprio Vasco, né? Se você quiser assistir os jogos do Vasco, você vai ter que desembolsar uma grana aí para contratar esse serviço e assistir o Campeonato Carioca. A Record também tem os direitos do Campeonato Carioca, mas logicamente não irá transmitir todos os jogos do Vasco. A Record só vai transmitir o jogo do Vasco a partir da terceira rodada, quando o Vasco foi enfrentar o Nova Iguaçu em São Januário, numa quarta-feira, às 9h35 da noite. O Vasco na segunda rodada vai enfrentar o Boa Vista em São Januário. Esse jogo também terá transmissão somente dos pay-per-views aí do Campeonato Carioca e do próprio Vasco.
O jogo será no sábado, às 9 horas da noite, no próximo dia 29 aí, em São Januário, a estreia do Vasco aí, frente à sua torcida, mas antes tem esse compromisso amanhã contra o Volta Redonda, e o provável time do Vasco deverá ser o goleiro Thiago Rodrigues, o lateral Everton, o zagueiro Ulisses e Anderson Conceição, e o lateral esquerdo Edmar. Meio campo, Yuri Lara, Vitinho, que era cotadíssimo para ser titular, teve uma lesão, vai ficar de fora dessa partida, e possivelmente devemos ter a entrada do Isaac ou do MT. Mais à frente, Juninho, Bruno Nazário, Nenê e Raniel. Vale lembrar que o Vasco só vai entrar em campo apenas com um atacante. Essa situação aqui, para ser sincero, eu sacaria talvez a entrada do MT ou do Isaac e colocaria o Gabriel Peck, pelo menos para ajudar o Raniel ali no ataque, porque o Nenê já tem 40 anos, o Bruno Nazário é um jogador de meio campo, não é um jogador lá de ponta, não é um ponta esquerda, não é um ponta direita. Eu acho que mesmo com as limitações do Gabriel Peck, eu acho que seria mais interessante ver ele jogando ali com o Raniel, jogando com dois atacantes ali na frente, na minha opinião. O Vasco jogando aí num 4-4-2, eu acho que seria o melhor esquema do que jogar somente aí, no que jogar em um 4-5-1. Acho que teve alguns testes aí, venceu o primeiro jogo da temporada, depois perdeu pro Audax por 2-0, né, cara, de maneira vexatória, e o que deixou uma pulga atrás da orelha aí do torcedor vascaíno e com muita preocupação para a temporada. A gente espera ver um Vasco diferente amanhã nesse jogo, né? O torcedor já está bem apreensivo com o que vai assistir. A maioria desses jogadores que vieram pro Vasco são praticamente desconhecidos pro torcedor. A maioria dos torcedores não conhece o futebol desses jogadores e o Vasco está montando um elenco praticamente do zero. Vai ter que começar aí, até ter um entrosamento, até conseguir um melhor ritmo de jogo, vai demorar. Eu acho que o Vasco vai sofrer nessas rodadas iniciais aí do Campeonato Carioca e também vai sofrer como um todo na competição. Não sei se o Vasco vai conseguir essa classificação, até falei sobre isso alguns vídeos atrás. O Vasco não é favorito aí a se classificar para a próxima fase desse Campeonato Carioca, pelo que a gente viu aí na temporada e principalmente nesse último jogo do Vasco aí, que o Vasco foi muito mal e o torcedor ainda está bem preocupado com todas essas contratações e o medo de não dar certo, né, pessoal? A gente viu aí que o Vasco encontrou inúmeras dificuldades para contratar jogadores. Muitos empresários não querem colocar os seus clientes no Vasco, né, os seus jogadores, e preferem colocar em outros clubes. A gente já falou demais disso aqui, mas é a realidade. Jogador muito especulado no Vasco, fecha com o Ceará, fecha com o Juventude, fecha com Fortaleza, Bahia, entre vários clubes, e não vem pro Vasco. A gente esperava a contratação de um atacante mais de peso, até agora não veio. A gente espera ainda, quem sabe, a situação do Allan Kardec, quem sabe pode ser que tenha uma solução e o jogador venha pro Vasco. Ele precisa rescindir o seu contrato ainda lá no futebol chinês e já está sendo especulado em vários clubes aqui no Brasil, além do pai do jogador confirmar que pode sim ter a possibilidade de um retorno dele ao Vasco. Havia aí youtubers que fazem vídeo do São Paulo falando a respeito do Allan Kardec lá no Clube Paulista, também vários outros times aí, Santos, entre vários times que o jogador já jogou, pode ser que tenha aí um interesse em contratar esse jogador. O Corinthians também segue em busca de um camisa 9. Não ficaria surpreso se eles forem atrás do Allan Kardec, com o Allan Kardec dando sopa, um jogador de nome aí no mercado, e para ele vir pro Vasco somente se for jogar por amor e coração aí a Cruz de Malta, né? Eu acho que isso é um pouco mais complicado. O jogador hoje joga por dinheiro, a gente sabe muito bem disso. Deixa aí nos comentários o que você acha da estreia do Vasco amanhã contra o Volta Redonda, se você confia numa boa vitória do Vasco contra esse clube na estreia pelo Cariocão. Vale lembrar que o Vasco ontem anunciou também oficialmente, finalmente, a contratação aí do Getúlio, né? O Getúlio está oficializado, chega com um contrato até o final dessa temporada aí, atacante, que chega aí para ajudar o Raniel, que é hoje o único centroavante de ofício que temos no elenco do Vasco. Há informações que o Getúlio chega para jogar no lado de campo, juntamente com o Raniel. Vamos aguardar, ver como que o Zé Ricardo vai montar esse esquema do Vasco. Não sei se ele vai ter condições de jogo amanhã, eu acredito que não, acho que o nome dele nem foi registrado ainda no BID. Ele deverá, quem sabe, estrear na segunda ou terceira rodada aí do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos e é nóis, Vascão!